Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar e permanecer em cada coração nesta tarde, onde estamos reunidos em nome do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para juntos compartilhar desse manjar espiritual que é a palavra de Deus, que é o alimento para o nosso espírito. Interessante é que a gente é convidado para trazer uma mensagem, uma palavra, e na realidade quem sai daqui privilegiado somos a gente, né? Porque a gente é que aprende com tudo isso. Interessante é que quando eu cheguei na casa do Maurício, quando eu recebi esse convite do irmão Maurício, parece que era a primeira palestra, né, Maurício? O plano de Deus ninguém pode frustrar. Quando Deus ele traça um plano, um propósito, o homem jamais pode intervir. E como o título da mensagem que me passaram é Como proteger o rebanho de Deus. É óbvio que o Senhor deixou por último, porque como proteger o rebanho de Deus? É ouvindo tudo que nós ouvimos nas 4 palestras, é que nós vamos conseguir proteger o rebanho de Deus, amém? Nada mais, nada menos do que nós ouvimos nas 4 palestras. Primeiro, coração de pastor. O que significa coração de pastor? É estar no centro da vontade de Deus, é estar ligado, sempre fazendo a vontade de Deus. O que é ser casais vencedores? É o quanto a família ela é importante e é a base, a estrutura da igreja. Amém. Diáconos a serviço no reino. O quanto que auxiliar, o quanto que auxiliar as pessoas é importante no trabalho da igreja. O quanto que os pastores, os presbíteros, os evangelistas, eles necessitam desse suporte, desse auxílio dos diáconos. Você que é casado sabe o quanto a auxiliadora é importante na sua vida. Maurício, você sabe o quanto que a Marlene é importante na sua vida. Eu sei o quanto a minha é importante na minha. José de Almeida sabe, cada um aqui sabe. O que seríamos de nós sem esse suporte, sem essa pessoa que nos auxilia? O quanto elas são importantes. E o quanto que esse trabalho é importante na vida da igreja e na vida do pastor. Resumindo, o quanto que a equipe é importante na casa de Deus. Isso mostra que ninguém é capaz de executar ou fazer nenhuma tarefa sozinho. O quanto que nós precisamos e necessitamos um do outro. Nós não somos nada sozinhos, individualmente. E agora, a última mensagem que nós tivemos foi do nosso irmão que falou sobre métodos e pastores. Nada mais, nada menos do que a verdade, a palavra de Deus, amém. O único método que nós podemos utilizar é esse, a verdade, a palavra de Deus, que é o método, a única maneira de pastorear o rebanho de Deus, amém? Irmãos, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 6, do 10 ao 17, uma passagem que todos nós conhecemos de cor, ele vem falar da armadura de Deus. Isso está ligado com o título da mensagem, como proteger o rebanho de Deus. Ele vem dizer que a armadura de Deus é que nos protege. Agora eu faço uma pergunta. Como passar essa armadura para o rebanho de Deus? De quem que é essa responsabilidade? O pastor, o líder, o evangelista, ele não está 25 horas, 24 horas ao redor da ovelha. Ele não está 24 horas ao redor da sua ovelha. Davi, ele mostra em Samuel, capítulo 17, que ele matou um urso, matou um leão,
tomou a ovelha da garra deles e deixou ela segura. E ele diz que agarrou o leão, tanto o leão como o urso, e o matou e o feriu. Mas às vezes o líder, o responsável pelo rebanho, o pastor, ele não está ao redor da ovelha o tempo todo. E ele precisa ensiná-la a se defender. Capítulo 21 de João, quando Pedro é questionado por Jesus, do versículo 15 ao 17, Pedro, você me ama? Eu amo, sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama, meu Senhor? O Senhor sabe todas as coisas. E o que nós estaremos falando aqui, nós já ouvimos em algumas mensagens, possivelmente quase todas as passagens. Mas o Senhor preparou, é porque necessitamos de ouvir. Agora, como que Pedro iria demonstrar que amava Jesus? Só dizendo, Senhor, eu te amo? Não. Ele ia mostrar que amava Jesus através das suas atitudes, do seu comportamento. E essa pergunta, esse questionamento que Deus fez para Pedro, Ele está fazendo para cada líder religioso, para cada líder da sua igreja hoje, seja diácono, seja evangelista, seja pastor, seja mestre, seja o que for. Ele está fazendo essa pergunta para cada um de nós. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas. Conta-se que um general de um exército de guerra, esse general, ele não perdia batalha, ele perdia poucos soldados, porque ele era zeloso naquilo que ele fazia. E uma das coisas que ele mais ensinava aos seus soldados era estar preparado para o conflito, era usar a armadura de um soldado, capacete, couraça, cingir-se, espada, escudo, bota, todo tipo de proteção do soldado. Tudo aquilo que fazia parte para o soldado se proteger, ele treinava o soldado para usar. E ele sempre avisava que o soldado não poderia estar na campina ou em céu aberto, ou talvez em lugares que desprotegia ele. Resultado, ele perdia poucas batalhas, ele perdia poucos soldados, porque ele ensinava bem, ele cobrava. Nós podemos ver isso em quem? No segundo rei de Israel, que foi o homem segundo o coração de Deus. Davi era um estrategista, ele era um guerreiro vencedor, porque ele sabia se programar, ele sabia se preparar para as batalhas, ele sabia preparar os seus soldados para a guerra. Com pouco ele vencia muito. Ele sabia usar o terreno, o campo a seu favor. Ele sabia fazer emboscada. Ele sabia ensinar o soldado a se proteger, a se guardar. E resultado, o rei que mais foi vencedor em guerras de Israel foi Davi. É chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele era um estrategista. Ele era fiel a Deus. E ele ensinava. Então, primeiro ponto, como proteger o rebanho de Deus? Primeiro ponto é ensinar. Mas para nós ensinar, nós precisamos saber. Ensina. Ensina o meu rebanho a se proteger. Eu vou fazer uma pergunta, irmãos. E você tem 3 respostas e você pode escolher a certa. Uma pessoa está necessitada. Ele diz que tudo aquilo que nós necessitamos, através do Espírito Santo, Deus nos doou. Eu preciso crer nisso. Eu preciso tomar posse disso. 1 Coríntios, capítulo 2, do 12 em diante, diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso só é possível, meus queridos irmãos, quando nós andamos na presença de Deus,
Quando nós vivemos na presença de Deus, é que nós vamos conhecer o que nos foi dado gratuitamente. E nós só vamos conhecer através desses olhos carnais? Não, através dos nossos olhos da fé. A fé é a certeza, é eu estar convencido de que isso é uma realidade e tomar posse de tudo isso. Amém? Quando eu estou convencido disso, eu estou seguro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para tudo isso. Eu preciso ensinar o rebanho, eu preciso conhecer o aprisco, eu preciso conhecer os pastos, os mananciais de água. Eu preciso ensinar o rebanho que não deve se amar o mundo, 1 João 2, do 15 ao 17. Meu querido irmãozinho, não ame o mundo, nem as coisas que há do mundo. Eu preciso passar essa verdade, como o irmão diz, para a ovelha. Se você amar o mundo, o amor de Deus não vai estar em você. Porque Tiago 4,4 diz o quê? A amizade do mundo é inimiga de Deus. E eu preciso passar essa verdade para o rebanho, para a ovelha. E às vezes a verdade dói, mas ela precisa ser passada. Não ameis o mundo. Efésios capítulo 4, 17. Meu querido irmãozinho, em nome de Jesus Cristo, você não pode andar como você andava. Você agora é uma ovelha do Senhor. Não ande como andam os gentios. Você agora é uma ovelha, você não é um lobo mais. Você precisa andar. Efésios 5, 7 e 11. Meu querido e amado irmão, não participe das obras das trevas. Não seja cúmplices. E quem que vai fazer esse serviço? Você, meu querido santo de Jesus. Você que foi nomeado por Deus para zelar, para cuidar do rebanho. Quem ama, cuida. Quem ama, disciplina. E esse é o trabalho que o Senhor nos designou. Não participe. Não seja cúmplices das obras das trevas. Você tem que reprovar tudo isso. Também está escrito, Hebreus 10, 25. Você precisa estar no aprisco, minha querida irmã ou irmão. Você precisa se alimentar. Para você estar bem protegida, você precisa estar forte. E nós só nos fortalecemos no abrigo. Em 1 João 1, do 5 ao 10. Tendo comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e com os irmãos. As ovelhas precisam saber que é dessa maneira que nós estamos nos protegendo. Não deixe de congregar. Participe da comunhão. E quanto mais você participa, você se alimenta o seu espírito, mais fortalecida, mais preparada você vai estar. Participe da comunhão. É um ponto muito importante. Por quê? 1 Pedro 5, 8 e 9. Nosso adversário, Satanás, ele está rugindo ao redor de cada um de vocês, do rebanho. Como um leão que ruge procurando o quê? Alguém para devorar, uma presa. Está procurando. E se você não estiver se protegendo, se você não estiver em comunhão, talvez o pastor não vai estar perto. Davi estava perto do rebanho quando isso aconteceu e ele conseguiu livrar aquela ovelha das garras do leão e do urso. Mas nos nossos afazeres que temos hoje, cada um tem o seu compromisso. Às vezes nos encontramos uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, e talvez a ovelha não vai estar perto do pastor, para que ele possa livrar. E nós temos que lutar para ensinar. Temos que ensinar ela que ela precisa buscar o reino em primeiro lugar. Mateus 6,33, busque o reino e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Isso é uma das maneiras que o pastor pode cooperar, o líder pode cooperar para proteger o rebanho de Deus. O segundo ponto foi também falado aqui, talvez de uma maneira diferente, mas é a mesma maneira.
Primeiro, é conhecer e ensinar. Segundo ponto, confiança, segurança e proteção. O rebanho vê isso em quem? Em mim e em você. Quem que vai passar essa segurança, essa proteção para o rebanho? Somos nós. Nós é que vamos passar essa proteção, essa segurança para o rebanho. E Davi passou isso. Quando o rebanho viu Davi atacar o urso e o leão, ele se sentiu protegido. E assim também é o rebanho. Quando o rebanho vê o pastor lutar numa causa em favor de cada ovelha, o rebanho se sente protegido, ele se sente seguro. E isso é o que nós vemos sempre na natureza. Muitas vezes os animais que possuímos em casa, eles se sentem protegidos ao nosso redor, perto de cada um de nós. Nós precisamos passar segurança, proteção e confiança para o rebanho. Em João 3, do 5 ao 10, do 3 ao 5 e do 10 ao 15, vai falar do bom pastor Jesus. Nós ouvimos, discorremos. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em João capítulo 10. E como nós passamos confiança, proteção, conhecendo, tendo intimidade. Foi decorrido aqui na aula passada. Conhecer, ter intimidade. João 10, do 3 ao 5. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome. Para ele chamar pelo nome, ele precisa conhecê-las. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para nós chamar uma ovelha pelo nome, nós precisamos conhecê-la. Depois de chamá-la pelo nome e fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque não é só ele que conhece elas, elas também conhecem eles. Existe aqui algo interessante. O pastor não precisa só conhecer as ovelhas precisam conhecê-lo, e nós ouvimos isso aqui. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém. Então ela não vai seguir um estranho. Por quê? Porque ela não conhece a voz do estranho. E você já deve ter visto isso por aqui, aos arredores de BH. Num rebanho pode chegar 10 pastores diferentes, que não cuida daquele rebanho. Mas quando o verdadeiro pastor chega e dá a sua voz de comando, o rebanho obedece, ouvem a sua voz. E é o que Jesus está falando. Nós precisamos conhecer o rebanho e o rebanho nos conhecer. Do versículo 10 até o 15. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo vir, ele abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário ele foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém. Que texto precioso. O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não estou dizendo, talvez da maneira que Davi fez. Davi estava disposto a dar sua própria vida para defender aquelas ovelhas. E ele enfrentou o urso e o leão. Ele estava disposto a dar sua própria vida para defender o rebanho. Mas hoje talvez não é dessa natureza. Às vezes você precisamos
dedicar tempo para estar com as ovelhas. Às vezes nós precisamos, deixar de viver para nós mesmos, para viver com o rebanho. Amém. Isso significa dar a vida pelas ovelhas. Jesus diz que aquele que ama a sua vida nesse mundo, já perdeu a vida eterna. Como o irmão diz sobre trabalho, não há nada mais maravilhoso do que trabalhar em prol do rebanho. Amém? E isso é um privilégio para cada um de nós. Dar a vida pelo rebanho. Como nós ouvimos, Gálatas 2:20, já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, o nosso desejo é desempenhar o serviço que Ele desempenhou, é trabalhar em prol do reino, é trabalhar ligado com o crescimento da igreja. Amém. Terceiro ponto, ser modelo, ser exemplo. Conhecer e ensinar, passar segurança, confiança e proteção para o rebanho, mas para passar tudo isso eu preciso o quê? Ser exemplo, ser o modelo. E isso, Pedro, quando ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, lá em Atos 21, do 15 ao 17, Jesus fez uma pergunta interessante, 3 questionamentos para quem? Para Pedro. E talvez agora Pedro está dando a resposta. E essa resposta, possivelmente no futuro, um dia todos nós que estaremos aqui possamos dar. Então lá, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele amava a Jesus. Se você me ama, você cuida das minhas ovelhas, pastoreia elas. E agora Pedro está dando a resposta de prática, não de teoria, de exemplo, de modelo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreei, cuidei do rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não forçado, mas no título da primeira mensagem de hoje, como um pastor dedicado, como um coração de pastor, com dedicação. Eu pastoreei o rebanho de Deus, não por necessidade, não por constrangimento, mas espontaneamente, de boa vontade. Como Deus quer, é assim que Deus quer. Deus não quer ninguém forçado, Deus não quer ninguém constrangido, Deus sempre nos dá a condição de trabalhar na sua obra, e Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher. Ele não força ninguém, Ele quer você aqui espontaneamente, Ele quer que você seja um líder, Ele quer que você cuide do rebanho livremente, de boa vontade, como Ele quer, nem por sódio da ganância. Existe muitos gananciosos por aí que visam lucros. Não, Pedro não visava isso. Ele visava o quê? Servir a Deus, servir o rebanho, mas de boa vontade. Não como dominadores que dominam o rebanho, às vezes se alimentam do rebanho. Não, ele não fazia isso como dominando o rebanho, como oprimindo o rebanho, como castigando o rebanho. Ele fazia isso de boa vontade. E ele diz mais: antes, tornando-vos modelo do rebanho. E é isso que nós precisamos passar para o rebanho. Proteção, confiança, nós só vamos conseguir passando, sendo exemplo do rebanho. Amém? E se algum irmão quiser falar, fique à vontade, viu? Estamos aprendendo junto, como modelo do rebanho. 1 Timóteo 4,12.
Por favor, se o irmão achar aí, pode ler para nós. É bom que nós damos uma interagida. Fique à vontade, irmãos. Estou me sentindo à vontade. 1 Timóteo 4,12. Amém. Quantas qualidades que nós vemos aqui, que o próprio irmão que leu agora, ele já comentou um pouquinho atrás. Veja só, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão. O que é padrão, irmãos? Modelo, exemplo. Torna-te padrão, exemplo dos fiéis. Primeiro, na palavra. Vive a palavra. Vive essa palavra, seja um operoso praticante. Vamos viver essa palavra. Primeiro, a palavra. Segundo, o procedimento mostra a prática. Vive a palavra, pratique. Ame. 1 Coríntios 8, 1, a segunda parte diz que o amor edifica. Ame. Na fé, na pureza. 5 pontos, 5 virtudes de uma importância tremenda que tem que fazer parte da vida de um líder, da vida de um pastor, da vida de um diácono. É isso, ser modelo. E o que marca é o modelo, é aquilo que as pessoas veem em nós. Veja só, Romanos capítulo 2, 21 a 24. Se outro irmão achar aí, por favor, pode ler, por favor. Romanos 2, 21 a 24. Amém. Mau exemplo. O nome de Deus é blasfemado entre as pessoas que não conhecem a Deus pelo mau procedimento de muitos líderes. Tu que ensinas a outro, não ensina a ti mesmo? Eu estou dizendo que o irmãozinho não deve andar como ele andava. Ele agora é uma ovelha do Senhor. Ele não deve andar como andam os gentios. Ele não deve participar das obras das trevas. Ele não deve participar das obras das trevas. Eu estou ensinando para ele. Mas de repente ele vê eu andando como andam os gentios. Ele vê eu participando das obras das trevas. Ele vê eu sendo cúmplices das obras das trevas. Aonde está o meu exemplo? Aonde está o meu tornar-te padrão dos fiéis? O que fica é o exemplo. E quando eu dou o mau exemplo, essa palavra não vai ser acatada com um bom ensino. Ela não vai ter poder na vida da pessoa. Por quê? Eu falo e não faço. Eu ensino, mas não vivo. E isso é de uma importância tremenda. E isso está em Mateus capítulo 23, do 1 ao 7. O que Jesus, ele fala para os seus discípulos? Eles alertam eles do quê? Na cadeira de Moisés, sentava quem? Os escribas e os fariseus. Olha, cuidado com eles. Eles dizem, conhecem a lei de trás para frente, sabem tudo, mas não vivem. Não faz. Eles ensinam e não vivem. Vocês podem obedecer e fazer tudo o que eles ensinaram,
Mas o ensino, ele tem que vir com o exemplo junto. Vocês obedeçam no que eles dizem, mas não imitem no que eles praticam. Amém? Esse é o ensino de Jesus para os líderes. Ensine e pratique, seja modelo, torna-te padrão dos fiéis. Você vai ser, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Não tornei muitos de vós mestres, porque vocês vão receber maior juízo. Por isso que isso é algo que tem que ser dado por Deus. Tem que ser dado pelo aquele que subiu. Ele concedeu dons aos homens. Amém? E quando ele concede dons aos homens, nós fazemos, pode ser criticado, pode ser contestado, pode ser apontado, pode ser rejeitado por muitos, que nós fazemos com alegria, como Deus quer, porque nós sabemos que a nossa recompensa, quem garante é Deus. Amém? E agora, o terceiro ponto, é um ponto que precisa ser bem entendido. Autoridade na palavra. Pedro ele vem falar que não como dominadores, nós precisamos aprender a separar essa autoridade na palavra. Pedro está dizendo que alguns, eles têm autoridade deles, agora nós precisamos ter autoridade da palavra, na palavra. Por quê? Porque é essa palavra que nos garante. E Jesus, ele nos deu exemplo. Isso está onde? Em Mateus capítulo 7, eu acho que foi lido aqui, se não me engano, eu me lembro desse versículo, Mateus capítulo 7, 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29 nos diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo. Ele ensinava com quem tem autoridade, e nós também precisamos ensinar com autoridade. 1 Timóteo 4, versículo 11. Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele chega a dizer: a palavra de Deus é por favor, por favor, não. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele dá uma ode que precisa ser bem passada e ensinada para o rebanho, para que ela não possa ser mal interpretada ou mal entendida. 1 Timóteo 4,11 diz assim: ordena e ensina estas coisas. Eu tenho que ordenar e ensinar, não com a minha autoridade, não com o meu poder, porque nem eu nem você, eu creio que nós não temos autoridade nenhuma e poder nenhum, porque a nossa suficiência vem de Deus. É Deus que nos capacita e nos dá a condição para fazer isso. Não é a nossa sabedoria, nosso poder ou nossa autoridade. É Deus, é através do Espírito Santo. E às vezes nós fazemos isso, às vezes tremendo, mas é preciso ser feito, porque Jesus mandou fazer. E às vezes essa é uma maneira que talvez muitas pessoas não entendem. Ordena e ensina estas coisas. Tito 1,9. Apegada à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha o quê? Poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Amém? Ele tem que ter poder na palavra, e quando ele tem esse evangelho, o evangelho é o quê? É o poder de Deus. Ele tem que ter poder na palavra, no evangelho, para convencer os que contradizem. O cajado do pastor, ele protege e guia.
E o que é o cajado do pastor hoje? Palavra de Deus, irmão. Essa palavra de Deus que às vezes no pastoreio, a ovelha às vezes ia saindo, o pastor pega o cajado e traz ela, com aquela curva que tem, ele traz ela para o caminho certo. O bordão às vezes servia para, como a ovelha é peluda, para abrir, às vezes ela feria para ele colocar medicamento em alguns machucados. Essa era a função do bordão, do cajado. Então o cajado protege e guia. Está aqui, ó, a palavra de Deus. Eu tenho que se apegar da palavra fiel. Eu tenho que ter poder nessa palavra. E nós só vamos ter poder nessa palavra, meus queridos, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Amém? Não com exaltação, não querendo dominar, porque quem somos nós? Quem somos nós? Às vezes nós estamos fazendo esse trabalho porque Deus nos escolheu. E é um trabalho árduo, que não é fácil. Às vezes é criticados por um, elogiados por outro, mas não importa. O que importa é que a nossa recompensa, ela vem de Deus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ora, que está dizendo o quê? Talvez, ou se puder, ou não. O que está dizendo? É necessário. É necessário o quê? Que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos. Primeiro ponto, apto para instruir. Ele deve ser apto. Tenho certeza que muitos irmãos que estão aqui, eles sabem, quando alguém vai fazer um exame admissional numa empresa, a hora que você termina, que você passa em tudo, o que o médico fala? Apto para a função, para trabalhar. Você está apto para isso. Aqui está dizendo que ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que estar pronto para ensinar, para instruir, paciente, disciplinando com o quê? Com mansidão, amigo, irmão. Tem que ser manso, com mansidão. Os que se opõem, os que estão na dúvida, os que estão contra, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno, livrando-se eles do laço do diabo. Amém. Então, nós vemos na parábola da ovelha perdida o quê? Uma ilustração preciosa. Pastor que deixa 99 ovelhas seguras num lugar, e ele vai buscar a que se extraviou-se. Lá diz que ele coloca a ovelha no ombro e atrás. Isso é uma ilustração real do pastoreio. Ele coloca a ovelha no ombro e traz. No nosso caso, nós não vamos colocar ela no ombro, mas nós precisamos convencê-la de que ela está no caminho errado, que ela está no caminho da perdição. E quando nós conseguimos convencer ela, é como se nós estivéssemos colocando ela nos ombros e trazendo para o aprisco, para o rebanho. Porque Jesus diz que nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém. Então, é muito importante isso, autoridade na palavra. E quando nós temos autoridade na palavra, o que nós vamos fazer? Nós vamos convencer. Veja só que ilustração interessante, irmãos. 1 Samuel, capítulo 22. Veja só que ilustração interessante, eu separei para nós meditar um pouquinho. 1 Samuel 22, se não me engano, vai falar da caverna de Adulão, aonde Davi se refugia quando ele está fugindo. Veja só, o que nos diz o texto? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele
Ajuntaram-se, veja só, irmãos, versículo 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em apertos, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito. Ele fez o quê? Chefe sobre eles. E era quantos homens? Uns 400 homens. Ele se fez chefe. O que que nos mostra aqui? É que Davi tinha uma palavra de autoridade de convencer as pessoas. E é isso que precisa ter em cada um de nós. Homem amargurado de espírito, homens endividados, homem de uma má reputação. E ele se fez líder, chefe deles. E se nós lermos mais para frente, se tornou o exército mais forte do rei Davi. Homens amargurados de espírito, homens endividados, homens de má reputação. E Davi convenceu eles. Davi convenceu eles a se juntar a ele. Ele se fez líder deles. E essa palavra de autoridade, de convencer, nós precisamos, se não tivermos, pedir sabedoria a Deus para nos conceder, para convencer os que contradizem, para convencer os que estão na dúvida. E isso deve ser um trabalho feito por quem? Pelo líder. Amém. O quinto ponto: preocupação com o rebanho. Nos preocupar com o rebanho de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Eu vi essa passagem aqui, eu fiquei meditando nela dias e vendo a profundidade que é essa passagem. Paulo, quando ele está falando de muitos problemas, de muitas dificuldades que ele tinha passado, ele diz no versículo 28 do capítulo 11 de 2 Coríntios: além dessas coisas exteriores que me aconteceram, existe uma coisa que pesa sobre mim todos os dias, diariamente. É o quê? A preocupação com o rebanho. A preocupação com a igreja. Paulo está dizendo que uma das coisas que mais preocupava ele era o rebanho de Deus. E como que nós sabemos de muitas coisas que está acontecendo no rebanho? Como que você, líder, como que eu, líder, nós sabemos e nos preocupamos de tudo aquilo que acontece com o rebanho de Deus? Eu gostaria que eu e você meditasse bastante nisso. Mateus capítulo 25 vem dizer que um dos pontos mais importantes que nos aproxima e que nos faz conhecer a deficiência, a fraqueza, a doença de cada ovelha, de cada irmão, é as tribulações, as mazelas, as necessidades, as dificuldades. Mateus capítulo 25, do 34 ao 40. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Preste atenção, cada um de nós nessa tarde, como líderes, como responsável pelo rebanho do Senhor. Obrigado, irmão, que Deus abençoe. Só um minutinho que, como nosso irmão Baltazar disse, é bom dar uma olhadinha na garganta. Presta atenção, irmão. Uma das maneiras de nos aproximarmos, de conhecer o rebanho de Deus, de conhecer as dificuldades, os problemas, a carência, a necessidade, a fragilidade,
de cada irmãozinho, de cada ovelha, e poder compartilhar. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me visitastes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos por aqueles, quem são os justos? Aqueles que procuraram servir Jesus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que você fez a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Amém. Então está aqui a maneira de nos preocupar com o rebanho. Quando alguém está doente, é a obrigação de cada um de nós visitá-lo. Quando está nu, vesti-lo. Quando está enfermo, visitá-lo. Quando está preso, e ver. Como está necessitado e suprir a sua necessidade. E o que mais nos alegra é que quando nós fazemos isso, é interessante, nós estamos fazendo para nós mesmos, irmãos. Você já jogou uma bolinha de ping-pong na parede assim com força? A hora que ela bate lá, ela faz o quê? Ela volta em você. Quando nós praticamos isso aqui, volta em cada um de nós. Nós estamos fazendo para nós mesmos. E Jesus disse que quando nós praticamos isso, quando nós visitamos alguém, quando nós damos assistência para alguém, é Ele que nós estamos assistindo, é Ele que nós estamos servindo, é Ele que nós estamos visitando. Que coisa mais maravilhosa saber que quando nós estamos praticando isso, nós estamos fazendo isso para o Senhor Jesus. Outra maneira de nos preocupar com o rebanho, essa é maravilhosa também. E é uma das coisas que eu vejo que é o que gira a igreja desde Atos capítulo 2 até a volta do Senhor Jesus. É aquela engrenagem que gira. Isso está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Que você aprendeu, meu querido irmão, pastor, presbítero, passe, transmite para outro. Nós não temos a noção o quanto que isso é importante. A geração futura, talvez, ela vai depender do que nós passarmos para ela. A geração futura, a igreja do futuro, os jovens que porventura estão aqui conosco, vai ser a igreja do futuro. E eles vão ser o que a igreja do presente passar e ensinar para eles. Ensine a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. E isso é o que faz a roda girar. Quando isso é feito, a igreja está caminhando de acordo com a palavra de Deus. Agora, veja quando isso às vezes não é feito, não é acatado, como o que pode acontecer? Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, do 7 ao 12. Quando isso não acontece, quantas pessoas às vezes não passam esse conhecimento, guardam para si, o que pode acontecer?
capítulo 2 de Juízes, do 7 ao 12. Serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué e a todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 120 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada, quer dizer, toda aquela congregação também foi sepultada, toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. Toda aquela geração de Josué, que serviram ao Senhor, que viram todas as maravilhas do Senhor, acabou-se. E outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, nem as maravilhas que Ele tinha feito. E por que não conhecia? Porque não foram ensinados. Não passaram para eles o que Deus tinha feito. E resultado? Versículo 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais que o tiraram da terra do Egito. Amém. Aqui está um grande risco de acontecer na igreja do futuro se os líderes de agora não passar, não ensinar para a futura geração o que Deus quer de cada um de nós. A responsabilidade de cada um de nós de ensinar a futura geração. E isso é tão importante, irmãos, que veja só, para nós terminar, veja só o tanto que isso é importante para nós terminar. Deuteronômio capítulo 3, veja só aqui o quanto que a palavra de Deus, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender, nos exortar. Deuteronômio capítulo 3, 25 e 26. Rogo-te, aqui é Moisés fazendo aquela oração, quando ele chega no monte, e Deus diz que ele não vai entrar na terra prometida. Veja só, 25 em diante, rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra, que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu, antes me diz, basta, não me fale mais nisso. Irmãos, aqui foi falado de Moisés, o amado irmão falou, um homem que libertou o povo de Deus. Aqui entre nós, Moisés tinha um desejo tremendo de entrar na terra prometida, de conhecer, de vê-la. Não vai entrar, basta, não fale mais nisso. Chega, Moisés, não vai entrar. Bom, Moisés talvez poderia humanamente ter até o direito, não vou entrar mesmo, que toda essa geração aí se dane, não quero nem saber, tudo que eu fiz, Senhor, tanto que eu sofri, desprezei talvez, deixei minha família de lado para conduzir esse povo, e agora o Senhor diz que eu não vou entrar. Humanamente, talvez a gente poderia pensar muitas coisas sobre isso, mas como líderes, nós jamais poderemos pensar assim. Nós precisamos pensar como Moisés pensou. Números, capítulo 27. Veja o que Moisés pensou. Veja a preocupação de Moisés com a congregação. Veja a preocupação de Moisés com o povo de Deus. Números 27, do 15 ao 17. Bom, Senhor, o Senhor não vai me deixar entrar mesmo, né? Já está decidido. Ó Senhor,
autor e conservador de toda a vida, eu não vou entrar não, Senhor. Senhor, eu amo essa congregação, eu amo esses irmãos, amém? Senhor, mas por favor, prepare, põe um homem sobre esta congregação, um homem que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor, amém? Essa deve ser a preocupação de um líder, irmão. Senhor, o meu fim está chegando. Senhor, eu trabalhei 50, 60 anos. Senhor, meu tempo, o tempo de cada um de nós vai chegar. Senhor, prepara pessoas, prepara homens para continuar a tua obra. Senhor, prepare homens para continuar o seu trabalho, homens fiéis que conduzem a sua congregação. Essa deve ser a preocupação de cada um de nós. E como conclusão, Mateus 7, 21 a 23 e Lucas 6, 46, nós ouvimos uma parte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Lucas 6, 46, por que me chamais Senhor, Senhor? O irmão Amir, parece, é Amir mesmo, aquele que fala, Samir, que teoria nós sabemos, precisamos colocar em prática, e isso é uma realidade. Se você fazer uma análise, a igreja de Cristo sabe tudo, nós precisamos colocar em prática. Agora, como aplicação, João capítulo 13, 15 e 17, vamos aplicar e, se o Senhor permitir, nós estamos chegando ao fim. João capítulo 13, 15 e 17. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Jesus nos deu exemplo, e Ele diz que assim como Ele fez, nós devemos fazer também. Apocalipse 1:3, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra deste livro. Meus queridos irmãos, isso só é possível através do que? De Atos 13, 22. Isso só é possível se formos homens segundo o coração de Deus. Se nós formos homens segundo o coração de Deus, isso é possível. Porque Hebreus 13, 5 e 6 diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém. E Jesus diz que vai estar conosco até os fins dos tempos. Todos os dias de nossas vidas, até a consumação do século, até o final de tudo. Eu louvo a Deus por isso, e creio que é Deus, como o irmão diz, é Deus que abastece a igreja, é Deus que capacita a igreja, é Deus que levanta homens na igreja. Que Deus possa abençoar todas as congregações daqui de BH, que Deus possa abençoar todas as congregações do Brasil, do mundo, a congregação que eu congrego em Franca, que Deus possa abençoar, Deus possa fortalecer, Deus possa abençoar os ministros dos louvores, os ministros de toda parte da igreja, para que a igreja do Senhor cada vez mais cresça, o crescimento que vem do Senhor, e não o crescimento que nós queremos. Que todos nós possamos ser, tudo isso que foi dito, foi falado, foi feito para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se algum irmão quiser falar alguma coisa, fique à vontade. 5 minutos, Maurício? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, já. Acho que ele aprendeu bem o negócio de 5 minutos. O que você acha, Rosário? Hã? Maria Tereza? Mais uma semana ele recebe o canudo. Olha, eu gostaria de chamar o Jairo aqui na frente, mais uma vez,
E nós temos o Jairo, os palestrantes, por favor. Você, o Zé de Almeida, Baltazar. Essa é a idade. Esse negócio de cabelo branco, gente, eu vou te falar com você, viu? É complicado. Olha, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu não sei o que deu, porque que eu mudei a ordem das mensagens. Mas eu falo com você que é de Deus. É ou não é? A ordem. Parece que deu tudo certinho. Então, olha, Deus faz a obra. É dele a igreja. Eu tenho um cronograma e Deus tem outro. Já tem. Já. Foi isso aqui, não foi? É isso aqui mesmo. A ordem, olha para você ver, a ordem era, a primeira foi do Eusébio que chegou, isto. Aí depois, não, o Zé Adolfo lá. A sua era a última, né? Ah, é, Zé Adolfo. Isso. Aí Deus fez assim, ó. Não, vai ser dessa maneira. E glória a Deus por isso. Então é o seguinte, gente, eu sei que existem algumas dúvidas, algumas perguntas que você gostaria de fazer para esses palestrantes. Eu louvo a Deus que, sem brincadeira, essa palestra me tocou. É muito bom quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a palavra de Deus mexe com a gente. Eu estava falando aqui numa mensagem que eu estava dando, duas coisas que mexem comigo, quando eu estou orando a Deus e quando eu estou ouvindo a palavra dEle. Mexe, mas vai lá no fundo da minha alma, vai lá no íntimo. Eu posso falar de mim, mas eu tenho certeza que é com você também. Então Deus, eu tenho certeza que falou com você nessa tarde. Então, alguma pergunta que você gostaria de fazer para esses homens aqui? Então eu gostaria de abrir essas perguntas para você. Nós vamos ter uns 20 minutos, então vocês vão ter essa oportunidade para nós encerrarmos com oração, apresentar para vocês esses irmãos que estão trabalhando por trás disso aí, e também Baltazar e eu, nós estamos montando uma comissão que vai estar organizando o pastorear do ano que vem, 2015, ok? Então está aberto. Agradeço Zé Adolfo, né? Eu vou para Franca para falar alguma coisa lá e chego de lá com uma bagagem cheia. Não é mesmo? Então, está aberto, e se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, agora é o momento. Tá ok? Pronto? Um outro microfone aqui. Que bom, todo mundo entendeu? Ninguém, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta para eles? Oi. Uhum. Então não tem pergunta. Gente, olha, glória a Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês,
né? Nos edificou bastante. Edificou vocês? Se for um amém, aquele amém para baixo, não edificou nada. Edificou? Então, glória a Deus. Sim. Oi. O que eu quero dizer é o seguinte: eu ouvi muito mais do que eu esperava. E para a glória de Deus, ouvi tudo o que eu precisava ouvir. Tudo que eu precisava ouvir pelo trabalho que nós estamos fazendo, né, lá na nossa congregação. Mas tudo que eu precisava para me fortalecer, eu te garanto que eu escutei aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu agradeço. Olha, glória a Deus por isso. Nós vamos apresentar para você. Tem um casalzinho aqui, gente. Por favor, Juliana e Ricardo. Estou ensinando para isso também, viu, gente? Por favor, Ricardo, traz sua esposa aí. Ó, passa noite sem dormir para fazer o melhor. Você entende? Essa refeição, isso que vocês tiveram aqui, essa organização ali, tudo com capricho, né? Então é feito com muito carinho. Nós temos irmãos aqui que fazem um trabalho bacana, né? Nós temos o irmão dos eventos e temos o irmão da confraternização. Estão sempre servindo a gente, né? Tem o Jader aqui também, que está sempre nos ajudando aqui, nos apoiando. É o nosso diácono. Então, olha, Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém? Eu vou pedir, Francisco, faz favor, Francisco. Quando você vê uma pessoa assim, cabelinho branco, meio careca, pode saber que o presbitério está chegando. Né, Francisco? Terminar com a oração para nós. E depois da oração, eu vou pedir a vocês que venham aqui na frente para nós tirar uma foto do pastor Iai, e nós vamos ter um café que a Juliana e o Ricardo estavam organizando para a gente, tá bom? Vamos ficar de pé, por favor? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra, todo louvor, toda adoração é dada ao Teu santo nome. Obrigado a Deus por nos dar o privilégio, a alegria, Pai, de estar neste local, nestes dias. O Senhor escolheu o Teu povo aqui reunido, Pai, para participar desse evento. Obrigado a Deus porque o Senhor nos mandou melhor. Todos os palestrantes, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, guardando e abençoando, Pai, para que eles possam continuar sendo pessoas que vai levar a Tua mensagem a cada canto deste mundo. Que o Senhor dê saúde para cada um, sabedoria, Pai, para conduzir o Teu rebanho aqui na terra. Obrigado, Deus, por todos aqueles que estão servindo, aqueles que prepararam o alimento, Pai, aqueles que cuidaram da limpeza, todos aqueles, Pai, que se preparou para este momento, que o Senhor possa estar cuidando, abençoando, guardando todos os dias da sua vida. Obrigado, Deus, por nos amar. Obrigado porque nós somos Teus servos, somos Teus filhos, Pai. E pedimos agora, Pai, que o Senhor nos dê a bênção de todos nós estarmos com o Senhor na eternidade. Essa é a nossa oração, Pai. Que ninguém se perca pelo caminho, mas que todos possam estar morando contigo na eternidade. Obrigado, Deus, pela vida de todos nós. Nos leve para nossas casas, com essa bênção que nos deu, com esse conhecimento que o Senhor nos colocou, para transmitir para as pessoas que não vieram aqui hoje, para ensinar, Pai, aquelas pessoas, o valor do pastoreio,
de cuidar do teu povo. Obrigado, Deus, por nos fazer servo do Senhor. Eu lhe agradeço por esse dia, pedindo a Ti que nos dê amanhã, no primeiro dia da semana, o melhor culto de adoração ao Senhor, porque o Senhor nos deu uma semana abençoada, encerrando, Pai, nessa semana, nesse dia, com esse estudo, com esse momento especial que estivemos aqui. Que tudo seja, Pai, o único propósito de honrar e glorificar o Teu santo nome, enquanto vivemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, é só um aviso rapidinho. O pastorear vai ser encerrado amanhã. Vai ter o culto de adoração e nós temos uma palestra e uma mensagem voltada com este tema aqui, que é Pastor Segundo o Coração de Deus. Na aula de crescimento nós vamos ter família forte, ok? Então que Deus abençoe. Todo mundo, por favor, vem aqui na frente para nós tirarmos rapidinho essa foto, por gentileza, e depois devolvo o crachá para o William. Onde que é? Lá para o canto, né? Obrigado. Ô, gente, pode vir. Vem cá, Elmo. Isto. O Edson é bom para organizar. Embaixo. Deixa eu ver. Vamos ver como é que a gente passa. Quem pode organizar aqui? Vem cá. Oi. Deixa eu ver como é que vai ficar. Olha aí, Felipe. Você que é bom para ver aí, vê aí o que tem que fazer. Também. Ô, Nilton. Vem cá, Nilton. Eu vou lá chamar. Espera aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vem cá. Faz favor. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não pode ficar de fora, não? Mais forte. Uma palma mais forte. É mesmo? Ô, gente, essa aqui que dá sabor à comida, viu? Pronto, meu filho. Agora tem que ser com você. Cadê o Nilton? Agora o... Cadê o Samir? Felipe. Felipe. Peraí, gente. Peraí. E o do Felipe? Peraí, gente. Vai tirar mais uma. Ô, Elma, vem, Elma. Tá faltando. Rapidinho, gente. Vem cá, Elma. Vem, Elma. Vem. Espera aí. Aí, Almeida.